Olá, meninas! Como vocês estão? Nós estamos aqui hoje para conversar sobre esse primeiro momento, logo depois que você recebeu aquele pedido fantástico que lhe deixa emocionada, né? Feliz da vida. E agora começa essa maratona em direção ao dia mais feliz, aquele dia único que vai ficar marcado para o resto de nossas vidas. Então, você recebeu o pedido, agora você é uma noiva, né? Você tem milhões de coisas na sua cabeça, está um pouco confusa e não sabe ainda por onde começar. Qual o primeiro fornecedor que você deve contratar? O que eu tenho que decidir primeiro? São muitas coisas. Hoje, no casamento, a gente tem cerca de 30 ou mais fornecedores para poder fazer aquele evento acontecer. Então, qual é o primeiro, né? Com quem eu devo procurar? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, eu espero poder te ajudar e tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de você ir procurar um fornecedor, primeiro você deve definir uns detalhes, tá? Muito importantes, porque sem eles você não vai conseguir contratar ou fazer o orçamento dos fornecedores, tá bom? Primeira coisa, quando você diz para alguém que está noivo, né, a pergunta que vem em primeiro lugar é: quando vai ser esse grande dia? Quando é que vai acontecer esse casamento? Então, a primeira coisa que você vai definir é a data. Ah, eu não tenho como definir uma data exata ainda, não tem problema, mas você precisa pelo menos ter uma previsão, tá? Um mês de um ano, isso é muito importante. Pode ser que tenha alteração ainda, em vez de dia 20, seja dia 18, seja dia 15, enfim. Isso você pode ir pensando, caso você não consiga definir isso agora. Mas se já for possível definir a data exata, é o ideal, tá? Principalmente porque antes de fechar contrato, você vai precisar ter a data. Sem isso, não tem como começar os preparativos, tá bom? Então, primeira coisa, defina a sua data. A segunda coisa que você precisa fazer e pensar antes de ir procurar um fornecedor é qual é o estilo do seu casamento, que tipo de casamento que você vai ter. É um casamento ao ar livre, é um casamento mais leve, de dia, ou é um casamento clássico, aquele casamento glamuroso, né? Com uma balada forte, uma festa bacana depois. Que tipo de casamento que se encaixa mais com o perfil de vocês, né? Que é aquilo que vocês vivenciam no dia a dia, que vocês se sentem à vontade para curtir, para estar lá. Então define primeiro a data, depois esse estilo, que tipo de casamento vai ser. Isso vai influenciar diretamente na procura de seus fornecedores, no local, no tipo de decoração, tá certo? Então, terceira coisa que você precisa definir é a quantidade de convidados. Quantas pessoas vão estar nesse grande dia? Hoje tem casamentos, né, com mini weddings, que você tem 40, 50 convidados, é uma coisa mais íntima, né, mas ali com a família, alguns amigos próximos. Mas também tem uns casamentos com 500, 600 convidados, e quando você para fazer a lista de convidados, você percebe quantas pessoas queridas que você quer que esteja nesse dia junto com vocês. Então, isso é necessário para você primeiro ter esse número, definir a quantidade de convidados. É claro, é um número que provavelmente vai ter algumas alterações daqui até o fechamento dos contratos, e às vezes até no próprio mês do casamento ainda tem alguma alteração. Essa alteração geralmente é para mais. Eu nunca vi nenhuma noiva conseguir diminuir a lista de convidados depois de contratar os serviços. Geralmente aumenta por conta da família, que às vezes o pai, a mãe, surgiu um amigo, a gente esqueceu desse amigo, é muito importante que ele esteja, então você acaba cedendo à vontade dos seus pais, porque também é um momento importante e único para eles, né? Eles amam demais seus filhos, então querem que esse momento seja lindo e que todos que eles gostam estejam presentes. Então esse número pode acabar aumentando, e o que geralmente acontece é isso, tem alguma alteração para mais, dificilmente para menos, tá? Então é isso, você já escolheu, já definiu a data, já definiu o estilo do seu casamento e já definiu a quantidade de convidados, tá? Então, tem mais um detalhe que você precisa definir antes de procurar os fornecedores. Esse detalhe é o orçamento.
quanto vocês pretendem investir nesse dia, né? Então você precisa ter o orçamento, uma ideia desse orçamento. É claro que ele também é possível que ele varie, né, daqui até o final do dia, mas vocês precisam ter essa ideia do valor que vocês decidiram investir nesse dia, tá? Então, data, número de convidados, o estilo do casamento e o valor que vocês pretendem investir. Agora que você já está pronta, já está indo à procura dos seus fornecedores, quem é o primeiro fornecedor, né? Aquele que não pode faltar. Isso vai depender de um pequeno detalhe. Qual tipo de assessoria que você vai contratar para o seu casamento? Porque se você for contratar uma assessoria completa, é aquela que você vai ter um suporte durante toda a preparação, desde o orçamento dos fornecedores, as reuniões, ao contrato. Você vai ter essa pessoa que vai estar ali olhando os contratos, vendo o que precisa ser modificado, o que deve permanecer, lhe indicando fornecedores, lhe dando ideias, lhe ajudando nas dúvidas. Se você vai ter essa assessoria, então esse é o primeiro fornecedor que você tem que procurar, tá certo? Porque a sua assessora vai lhe ajudar a encontrar os outros fornecedores. Provavelmente ela vai lhe dar uma agenda de como você, as datas que você deve se atentar. Ela já deve marcar algumas reuniões com os fornecedores que ela tem. Você deve passar para ela os fornecedores que você quer e ela também agendar com eles para vocês irem visitar e conhecer e fazer o orçamento. Enfim, se você vai fazer uma assessoria completa, ela é a primeira fornecedora, tá bom? Você procura, você escolhe alguém que se encaixa com o perfil do casal, com o estilo de vocês, que lhe passa a confiança, né, a segurança necessária de que ela vai fazer tudo aquilo que você sonha e que vai ser perfeito. Então vocês contratam essa pessoa e daí ela vai lhe dar todo o suporte para prosseguir, tá bom? Mas se você decidiu que vai ter uma assessoria parcial, ou seja, que todo esse processo de contratação e de procura de fornecedores vocês vão fazer sozinhos e não vai ter alguém lhe orientando nesse processo, então vamos lá. O primeiro fornecedor que você deve procurar, eu vou lhe dar agora uma dica infalível, tá certo? Você deve dar prioridade aos fornecedores que só podem atender um casamento por dia. Eles são prioridade porque se você decide fechar com um fornecedor desse, mas ele não está livre na sua data, você perde essa oportunidade. Então você deve procurar primeiro buffet. O buffet dificilmente ele consegue atender 2 festas no mesmo dia, ele tem um chefe, né, daquele buffet e ele vai estar lá no seu casamento, então ele vai atender o seu casamento e provavelmente nenhum outro, a não ser que sejam em horários bem distintos. É bem possível que ele consiga ou não, dependendo também do tamanho da festa, tá? Por isso que eu disse lá que é importante ter o número de convidados. Tudo isso depende também do tamanho do seu casamento. Então, buffet e local. Local é essencial, tá? O local, esse aí é que não consegue mesmo ter 2 casamentos em um dia só. Por conta do tempo que leva para decorar, para trazer as peças, para deixar pronto, tudo lindo e perfeito, para que seja do jeito que você sonhou, isso leva algumas vezes até 2 dias, dependendo do tipo de decoração e de evento, enfim, isso pode levar até 2 dias. Então, o local é o primeiro lugar, depois o buffet, tá? Como a gente já falou, e em terceiro lugar, eu diria o fotógrafo. Por que o fotógrafo? O fotógrafo ele tem aquele olhar sobre o momento, sobre a emoção que está ali, ele consegue captar aquele momento. Você deve já acompanhar um ou outro fotógrafo e vendo como é o trabalho dele, segue no Instagram, porque eles postam muito lá, tem muitas dicas, você acaba se identificando, né, com o tipo de foto que ele posta, se é isso que você quer para o seu grande dia, se é esse tipo de imagem que você vê no seu álbum de casamento, porque a gente já começa a idealizar, imaginar. Então, se é esse tipo de foto, então vai naqueles fotógrafos que você já se identificou, que você já sentiu que vai fazer o trabalho do jeito que você quer, faz os orçamentos, não demora a fechar com esses fornecedores, tá bom? Porque a qualquer momento você pode perder a data. Os fornecedores só atendem uma pessoa por dia, então não tem como você demorar. Escolheu, viu que ele é o que você quer realmente,
Então, eu vou deixar para fechar no próximo mês. Não, não. Corre lá e fecha. Garante que ele vai estar lá no seu grande dia. Tem um outro fornecedor que você também deve dar atenção se você tem alguém de preferência, tá? Tipo, tem um cantor ou uma banda ou um DJ da cidade que você gosta muito e você queria muito que ele estivesse no dia do seu casamento, então já fecha com ele, porque também banda ou DJ dificilmente vai conseguir tocar em 2 eventos na mesma noite, tá certo? Como eu disse, se for em horários bem distintos, talvez consiga, mas é muito difícil. Então, se tem algum que é da sua preferência, que você realmente quer aquela pessoa para o seu grande dia, então já coloca ele nessa listinha aí dos fornecedores de prioridade, né? Eu chamo eles de prioridade. Esses são os primeiros que você deve procurar, tá bom? A lista de fornecedores é enorme, como eu disse, são cerca de mais de 30 fornecedores no evento, então você tem muito trabalho pela frente. Eu espero que dê tudo certo, que seu dia seja lindo. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, pode postar aqui nos comentários, eu vou responder com a maior satisfação, tá bom? Um beijinho, até o próximo vídeo.